Boa tarde. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Sérgio Brum, presente. Biratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 17 vereadores presentes, acordo regimental. Declaro reaberto a sessão às 14 horas e 32 minutos. Conforme solicitado pelo relator na Comissão de Justiça, o parecer do consultor jurídico já foi emitido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do jurídico. Senhor presidente, trata-se de pedido de abertura de comissão especial de inquérito, subscrito por 6 vereadores, Chiara Ranieri Baceto, Estela Alexandre Almagro, Guilherme Berriel Cardoso, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Luiz Eduardo Penteado Borgo, José Roberto Martins Segala, para apurar aprovações, alterações, adiamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para a instalação de empreendimentos privados no município de Bauru pelo prazo de 90 dias. Análise do direito. Uma comissão especial de inquérito, comissão parlamentar de inquérito, é instrumento constitucional, artigo 58, parágrafo 3º, existente para que parlamentares possam exercer uma de suas funções impostas pela ordem constitucional, a de fiscalizar a administração pública. Pelo princípio da simetria, as prerrogativas conhecidas, ou concedidas, e senadores e deputados federais em uma CPI, alcança também os vereadores no âmbito de suas competências. Além da previsão constante na Carta Magna do nosso país, o direito também se consolida aos dignos edis da Câmara Municipal de Bauru pela previsão normativa constante em seu regimento interno, Resolução 263/90, artigos 56I e 57, e pela Lei Orgânica do Município, artigo 18x. Pela existência normativa necessária, o pedido estar instruído de pelo menos 1/3 do número dos parlamentares que compõem o colegiado, em caso 6 vereadores, mas a indicação de fato certo e apuração por prazo determinado. Dito isso, o documento apresentado se enquadra perfeitamente às regras constitucionais em suas exigências formais, podendo ter a sua tramitação continuada. É o parecer Bauru 6/6/2023. Assina aqui o consultor jurídico dessa casa, o doutor Arildo de Lima Júnior. Lido, senhor presidente. Obrigado. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu opino pela normal tramitação do projeto, deixando o mérito ao egrégio do plenário. Ok. Vereador Estela, por seu voto. Urgente. Opino pela legalidade. Pastor Edson. Acompanhe o relator. Vereador Edmilson Marinho. Acompanhe o relator. Senhor presidente, a Comissão de Justiça dá pela normal tramitação. O pedido está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A Constituição Federal diz que são 3 os elementos para a instauração de uma comissão especial de inquérito: fato determinado ou determinável, prazo determinado e 1/3 da assinatura dos membros de um parlamento. Tal fato já foi discutido no mandado de segurança, medida cautelar e mandado de segurança 37.760 pelo Supremo Tribunal Federal, onde constou direito constitucional, mandado de segurança, medida cautelar, instauração de comissão parlamentar de inquérito, direito das minorias políticas, ato do governo federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o objetivo de que seja determinada a instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, em especial
no agravamento da crise sanitária no Amazonas com ausência de oxigênio para os pacientes internados. O requerimento de CPI, e no caso aqui entende-se SEI, foi subscrito por 30 membros do Senado Federal. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa política jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. De acordo com consistente linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, a instauração do inquérito parlamentar depende unicamente do preenchimento de 3 requisitos previstos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, qual sejam: 1. O requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas. 2. A indicação de fato determinado a ser apurado. E 3. A definição de prazo certo para a duração. Prossegue os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Esse caso, presidente, foi quando o Senado tinha 1/3 no Senado Federal e foi subscrito um pedido de CPI para abertura da CPI da pandemia. E o presidente da Casa não colocava em votação. E o Supremo, numa jurisprudência pacífica, inclusive o Código de Processo Civil diz, né, que as decisões de instâncias inferiores têm que seguir a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores. E a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que precisam de 3 requisitos. Fato determinado ou determinável, nós temos, inclusive, com o parecer do consultor jurídico e da Comissão de Justiça. Prazo determinado pelos trabalhos, nós temos também. E o requerimento subscrito por 1/3 desta Casa. Portanto, presidente, exigir a votação em plenário é cercear direito das minorias. E aqui, para terminar, presidente, eu quero ler aqui o artigo 57, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. As comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento, no mínimo, de 1/3 dos vereadores. Portanto, na linha da Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, para a Constituição basta a assinatura de 1/3 do Parlamento. Prossegue por fim. E, é um aditivo aqui, para que possa ser discutida e votada, quer dizer, nós não vamos discutir aqui o relatório, o final dos trabalhos da SEI. Para que possa ser discutida e votada, deverá ser submetida em plenário à Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Foi submetida? Foi. Pode ser discutida e votada? Sim, no final dos trabalhos da SEI. Colocar agora em votação, exigir maioria para aprovação de uma SEI que é direito das minorias, é cercear o direito das minorias, que é também representante do povo. Portanto, já deixo aqui consignado e expressamente eu peço para constar essa fala minha em ata. Levando para discussão, não sendo... Aliás, eu já discordo da votação, mas se mesmo assim, Vossa Excelência, ter esse entendimento, óbvio, não resta outra alternativa às minorias, senão judicializar, assim como foi feito no Supremo. Obrigado, presidente. Vereador Borgo. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora Chiara. Eu gostaria de solicitar um parecer do consultor jurídico sobre o pronunciamento do vereador Borgo. Vereador Borgo, há 40, 50 dias atrás, nós tivemos um pedido de SEI colocado aqui em votação e nós temos um regimento interno. Esse regimento interno vai ser seguido conforme foi seguido há 40, 50 dias atrás, quando nós tivemos a votação do pedido de SEI referente à saúde. Nós vamos seguir o nosso regimento interno, então o pedido de abertura de SEI, que acabou de ser lido, Vossa Excelência não vai se está manifestar em relação discussão. ao pedido da Pela vereadora? ordem, presidente, há um pedido, há um encaminhamento feito pela vereadora Chiara, solicitando agora parecer, independente do procedimento até aqui utilizado, esse argumento jurídico colocado pelo vereador Borgo com brilhantismo é de fato o entendimento do STF. Não vejo que assiste razão a Câmara insistir em trabalhar num posicionamento que está superado pela Corte Maior do país em relação ao direito de constituição
de processo de investigação dentro das casas. A vereadora Chiara fez uma questão de encaminhamento. Solicito o parecer. Nós gostaríamos de ouvir o assessor jurídico da casa se, de fato, não está tacitamente revogada essa parte do regimento interno, já que contraria uma orientação da Corte Maior. Vereadora Estela, eu coloquei o pedido em discussão. Nós vamos seguir o nosso regimento Vereador, interno. O pedido presidente, está em também discussão. solicito o parecer jurídico do consultor jurídico da casa. Vossa Vereador Excelência não Borgo. pode usar 2 pesos e 2 medidas, presidente. O pedido foi colocado, foi pedido o parecer jurídico dentro da comissão. Agora já passou o prazo do pedido de parecer dentro da comissão. Agora Presidente, o pedido de forma está regimental, em discussão, de forma vereador Borgo. regimental, todos O os pedidos vereador- aqui... Senhor, posso falar, presidente? Vereador Borgo, Estou me ancorando no regimento. Posso, Eu pelo já menos, coloquei em usar o discussão regimento? o pedido. Já foi colocado em discussão. Os pedidos podem ser, qualquer pedido aqui pode ser levado a plenário para decisão em plenário. Peço que Vossa Excelência coloque, então, a questão da manifestação do jurídico em plenário para votação. É regimental. Eu já havia colocado o pedido em discussão. O senhor interrompeu o pedido do... Não Estava abriu em votação, discussão. presidente. Questão de ordem, presidente. A sessão está gravada. Sim, vereadora. Que tenha Vossa Excelência as prerrogativas com o presidente ouvir o plenário, pelo menos ouvir o plenário, já que nessa casa a decisão nunca foi, né, uma decisão exclusiva do presidente quando se foi levantada uma questão de ordem que versa sobre uma decisão de plenário, de maioria. Então, acho que se Vossa Excelência é democrático, como diz ser, coloque para a apreciação do plenário a solicitação, a questão de ordem que fiz. É só um parecer do consultor jurídico, nada mais. Por que não? Vereadora, porque está em trâmite o pedido de discussão. Eu não posso suspender nesse momento o pedido. Presidente, está em Vossa discussão. Excelência não pode responder quando abre a votação. E antes de Vossa Excelência colocar em discussão, eu já pedi a palavra pela ordem. Vossa Excelência, contrariando decisão majoritária, aliás, pacífica do Supremo, vai desrespeitar o regimento interno contra uma decisão do Supremo sob sua responsabilidade. É isso, presidente? Vereador Borgo, o pedido está em discussão. O senhor está negando, então, que seja o pedido desse vereador, da vereadora Chiara, da vereadora Estela, para colocar a manifestação? O senhor está negando, é isso? O pedido está em discussão, vereador Borgo. Questão de ordem, presidente. Eu vou ficar aqui até amanhã. O senhor vai deferir ou não? Pode indeferir, mas nós vamos tomar providência. É uma questão colocada formalmente, ainda que oralmente. Mas nós estamos em uma sessão gravada, ao vivo, acompanhada pela população e que Vereador tem procedimento. Estela, O senhor pode indeferir, mas indefira. Tá. Nesse momento eu coloquei o pedido em discussão. Então o pedido para aparecer nesse momento está negado. O pedido está em discussão. Agora nós sabemos o que fazer indeferido. juridicamente. O pedido está em discussão. Pede a palavra, vereador Borgo, terá por 10 minutos. Zera meu tempo, por favor, presidente. Senhores vereadores, vereadoras, confesso que cada vez que acontecem essas coisas aqui, eu fico assustado como estão ocorrendo as deliberações. E a que custo será que acontece isso? Qual será o... Lucas 12:2, pastor Bira? Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto? João 8:32, pastor Edson? E conhecereis a verdade vos libertarás? Alguém tem dúvida do que está acontecendo aqui? Executivo ligando aqui, ó, para um monte de vereador aqui, ó, o telefone esquentando. Qual que é o medo? Qual que é o medo? Hein, prefeita Suelen? Qual que é o medo de se instaurar uma comissão para investigar algo que já está mais comprovado em um dos fatos sobre a Vargem Limpa? Medo do quê? Me perdoa, vereador Mané Lozila. Todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, pedir parecer do jurídico sobre constitucionalidade de um pedido de SEI?
Fato definido ou definível, prazo certo e subscrição por 1/3 dos vereadores. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? É direito do vereador? Claro que é, óbvio. Como é direito também pedir o parecer jurídico aqui negado pelo presidente. Vossa Excelência, teve um mestre, um professor, Sandro Bussola, que eu duvido se tornaria uma atitude tão unilateral desse jeito, desrespeitando o parlamento. É óbvio que será judicializado. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição diz: as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Regimento interno da Câmara Municipal, artigo 57, parágrafo 1º. As comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento, no mínimo, de 1/3 dos vereadores. Meu Deus, onde é que está a dúvida? Alguma dúvida? Serão constituídas a requerimento. Constituiu, pronto, constituiu. Prossegue. E, para que possa ser discutida e votada, deverá ser submetida em plenário à Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ela foi submetida. Para que possa ser discutida e votada. Não é agora que vai discutir e votar. Vai discutir e votar no final, quando tiver relatório. Vereadora Chiara, é uma situação... Acho que todo mundo já entendeu o que está em jogo aqui. Estão querendo levar para o voto, porque a prefeita tem a maioria, e pela maioria negar o direito do povo, lá do Meridota, da Pousada, do Jardim Ivone, da Vila São Paulo, do Vargem Limpa, de entender o porquê que está acontecendo aquele colapso lá. Subir aqui na tribuna e falar que está ruim a saúde, beleza. Na hora que o vereador vai investigar o que está acontecendo, aí não pode. Então não fala da saúde, poxa. Vem aqui e mostra um buraco aqui que tapou, um asfalto. Mas não pode reclamar da saúde. E quando a gente vai investigar, não pode. A situação é tão teratológica, é tão horrível. Como você pode equiparar o rito da votação de uma comissão especial de inquérito? Ah, precisa de 9. No entendimento do presidente, precisa de 9. E aí, para aprovar uma comissão processante, que é muito maior, que pode cassar o mandato da prefeita, aí é 9 também. Está equiparando, então, comissão especial de inquérito com comissão processante? Não tem lógica. Ah, Borgo, mas por que não foi levantado isso antes? Porque agora as outras passaram. As outras foram aprovadas. As outras tiveram aqui, pelo menos, o requerimento subscrito pelos vereadores. E outra coisa, senhores. Ah, no passado sempre foi feito assim. Se fosse para fazer igual faziam no passado, talvez nós não estivéssemos aqui, vereador. Se a população bauruense resolveu manter alguns vereadores e trocar alguns, talvez a mensagem da população era para oxigenar o parlamento. O que está sendo feito correto, faça. O que pode melhorar, nós melhoramos. É o que a gente está tentando fazer aqui. Ganhar na paulada, na mão forte, não vão fazer isso. Isso aqui está pacificado no Supremo, senhores, senhoras. Acabei de ler aqui uma decisão liminar referendada pelo plenário do Supremo há 2 anos. Supremo falando, diante reiteradas decisões, mas não. Eu não estou entrando aqui no mérito na questão da SEI. Eu estou entrando aqui na questão da aprovação procedimental. Por quê? Óbvio. Eu não sei como é que foi a conversa aí com a prefeita, não sei o que rolou. Agora, é óbvio. Eu vou judicializar.
eu vou. E vai ficar ruim. Dependendo do resultado aqui hoje, chegar uma liminar aqui, o judiciário mandar instaurar. E aqueles que votar contra, depois eu quero ver qual que vai ser o interesse para participar da comissão. Se é contra, não participa. Mas é bom para a população entender. É bom. Lucas 12:2. Não há nada encoberto que não venha a ser desvendado. Faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 3 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Milton Sardim. Vereador Borgo, pode ficar em pé, por favor. O senhor vai usar o à parte. Eu queria que o senhor respondesse, que o senhor afirmou aqui, o que está sendo encoberto aí? Responde para a gente, por favor. O senhor quer que eu desvenda a Bíblia? O que, Não, que Lucas o que disse? está 12:2? sendo encoberto? O senhor afirmou aqui que a prefeita liga para os vereadores, fica fritando e tem coisa encobertada. O que é o encobertado? Minha fala foi em cima Fala da- para a imprensa. Minha fala foi em cima Fala da pra Bíblia. imprensa. O senhor quer que eu explique a Bíblia para pra Vossa imprensa, Excelência? Fala para a imprensa o que é encobertar nas afirmações que o senhor faz aqui. O que tem de errado com quem é a favor ou contra o voto da prefeita? Fala A pra- não representação popular, vereador. É isso, Uma UBS isso que é ficou 2 encobertar. anos. É isso que é encobertar. É uma das. É a isso que principal. é encoberta. O restante nós vamos É isso descobrir que na SEI. encoberta. Assina a O SEI, senhor vereador. continua fazendo Assina a SEI, vereador. infundadas. Assina a SEI. O senhor é um infundado. Assina a SEI, vereador. Infundado. Na lógica eu não vou assinar. Por que não? O negócio já vai começar aí segunda-feira. Começar o quê? O projeto, segunda-feira já começa a construção da UBS Vargem Limpa. Foi aprovado pelo Assinado. Conselho do Município? Já está aprovado o projeto, segunda-feira começa, depois eu vou ler para o senhor. Outro detalhe é o seguinte, o senhor tem mania de subir aqui e falar que estão encobertando algo aqui dentro. E o senhor não é claro, o senhor não cita citando nome. a Bíblia, em vereador. nada Se o senhor não senhor conhece cita a Bíblia, nome. eu não tenho culpa Eu não disso. conheço a Bíblia, eu conheço o senhor. Que tudo o que o senhor fala aqui, o senhor não fundamenta. Então assina a O senhor SEI. não dá nome. Assina a SEI. Pra quê, vereador? O senhor Pra não quê, quer investigar? vereador? Eu não vou assinar a Ah, SEI. então o senhor não quer O que eu saber. quero dizer para o senhor, vereador, é que o senhor joga a conversa ao léu. Eu? O senhor precisa parar de fazer Eu? isso. Então, até agora o senhor não me respondeu. O que está sendo encobertado? Eu vou dar uma aula da Bíblia depois, eu vou pedir para os pastores ajudarem a gente, escrever o senhor num cursinho lá numa igreja. Não precisa, Talvez o senhor conheça, vereador. em relação eu sou aqui à mais casa... católico ou qualquer outra coisa que o senhor, porque Sim. o senhor age aqui de maneira maldosa. É o seu feitio. Bom, quem alega É o isso... seu feitio. Vereador, O senhor é maldoso, não sei como assina o senhor a SEI, dorme. vereador. Não vou assinar a SEI. E o senhor dorme ainda sem assinar continua uma SEI? a não responder. 2 anos sem O UBS, senhor vereador. o senhor continua a De não porte 2 vai para responder. porte 1, vereador. O senhor continua a não responder Estou respondendo. o que é... Estou respondendo. O de que- porte 2 está indo para porte 1. O senhor... De 7.360 pessoas vai atender no máximo 3.500. Não, senhor. 2 anos sem a As UBS. 315 metros vai atender a população de 8 mil pessoas. Verdade. Vai atender. Porte 2? Vai atender. Não foi isso que os técnicos falaram Não aqui. interessa, mas vai atender. Foi isso que a prefeita afirmou. Ah, afirmou para o A senhor, prefeita então? afirmou. Tá? Eu só estou comentando o seguinte. O senhor sobe aqui e não dá nomes. Fica feio para o senhor. Então assina a SEI, Todas vereador. as vezes que o senhor sobe aqui, Assina o a senhor SEI. coloca uma prerrogativa e não dá nome. Assina a SEI, Passa a vereador. dar nomes que a gente vai atrás. Nós vamos dar os nomes na SEI. Assina, Bata- vereador. Bata e dê nomes. Mas o senhor não Isso quer daí que é investiga, extremamente vereador. importante. O senhor não quer que investiga nada. O senhor é mas eu contra não- qualquer investigação. Não, senhor, muito pelo Tudo que a gente contrário. propõe aqui, o senhor É vota que todas contra. as investigações que foram feitas nessa casa até hoje, Não foi com o apoio do senhor, a porque o senhor foi prefeita- contra a todas. prefeita continua trabalhando. Ah, sim, nós estamos resolvendo vendo aqui. boa ó. parte. Nós Ah, estamos não, vendo não os tá prédios, fazendo né? nada. Nós estamos A vendo os prefeita prédios, não né? faz nada. Não, quantas vagas? prefeita não Quantas faz vagas nada. foram criadas para educação Viu? infantil, vereador? A prefeita não faz nada. Responde, Só vereador. o senhor que não vê. Só o senhor que não Prédio do NAPEM, prédio aqui da
da Cusi Júnior. Tá fazendo o que Não, com esse não, prédio beleza, aqui fechado? Beleza, eu vou eu só quis dizer aqui. Vamos investigar, Para vereador? ele citar nomes. Então, Nós como vamos o senhor citar. não Nós vamos citar, não, põe no papel, mas assina a Isso, investigação. então coloca no papel que eu subo aqui daqui 10 minutos. Assina aí, assina a investigação. Muito obrigado, o senhor presidente, e faça a reserva do meu tempo. O senhor ainda dispõe 6 minutos. Continua em discussão. Pede a vereadora Estela e terá por 10 minutos. Vereador Milton Sardim, Vossa Excelência hoje aqui se colocou como um piadista. Piadista. E de mau gosto. Seria de bom tom, inclusive para chefe do Executivo, que pouco vem a essa casa debater, que Vossa Excelência passasse a ter uma postura, com todo o respeito pessoal que eu lhe tenho, mas como líder, o senhor deixa muito a desejar. O senhor transforma os debates políticos em um debate jocoso e sem fundamento. Eu vivo discordando aqui da postura do vereador Borco, sempre de forma clara. Mas hoje eu quero assinar, ipsis literis, cada um dos pronunciamentos feitos hoje aqui pelo vereador Borco. Também não é do meu feitio expor ninguém, mas eu vou explicar para o senhor o que a Bíblia não foi capaz de traduzir. Eu não dei para a TV Câmara, não sei se vai ser suficiente, mas eu vou... Ouça esse áudio. Esse é um de tantos áudios que mostra o sofrimento da população com a ausência de uma política de saúde, ou uma tentativa desastrosa de uma política de saúde. Boa tarde, gente. Eu venho por esse e-mail de comunicação pedir a vocês, por misericórdia, pelo amor de Deus mesmo, para arrumar uma vaga para minha mãe. Onde já se viu, a minha mãe faz 3 dias que está desacordada lá no UPA do Geisel, sabe? E ainda eles pegam e me mandam uma resposta que eu tenho que procurar pegar um papel na defensoria, ir lá no fórum para poder arrumar uma vaga para minha mãe na UTI. Gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Eu peço carecidamente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. A minha mãe está desacordada. Esse áudio é longo. Eu coloquei só um pedaço dele. Essa mulher de 54 anos morreu 2 dias depois desse áudio. Aí o senhor tem que perguntar para a prefeita que o senhor representa aqui nessa casa, porque ela não veio na audiência convocada pela Comissão de Saúde, com qual autoridade ela passa por cima do Conselho, do município e dos técnicos que deram diretrizes em 2019 para que fosse uma UBS de 415 metros, que comportasse 3 unidades de saúde da família. Ah, não importa o que o técnico disse, isso é um desrespeito de Vossa Excelência para trabalhadores de carreira, que sabem o que estão fazendo dentro do serviço de saúde. A prefeita passa pelo governo, entende nada de saúde, respeita nada a população, vai lá e caneta algo que já tramitou e faz meia dúzia de aditivos ilegais. Ilegais. Desrespeita o órgão e diga-se, um órgão que nem está servindo. E nós vamos passar a acompanhar também o Conselho do Município. Nem está servindo ao propósito de fiscalizar, como deveria, pelas prerrogativas constitucionais e legais, com base nas leis municipais, interesse do povo. Nós estamos falando de uma região da cidade que sofre com a área da saúde, com a desassistência, com a ausência de uma política pública. E em 2019 foi dito que seria de 415 metros. Aí a prefeita vai lá e autoriza, sem perguntar para ninguém, alterar isso para 328 metros. Depois encontra um desgaste interno, porque os técnicos disseram, não pode. Aí continua no campo da ilegalidade e vai lá e fala para os técnicos, dá uma adequada tabajara aí e vê se dá para dar uma resolvida meia boca
com os 370 metros. Isso que Vossa Excelência disse que está aprovado, a foto, por favor. TV Câmara, foi mandada uma foto aí para vocês. Coloca a foto aí, por favor. Isso aí começou a obra? Isso é engana trouxa. Isso é sem vergonhice. Falta de respeito com a população. O povo do Vargem Limpa acordou. Isso é uma piada. Colocou um caminhãozinho e uma máquina ali para dar uma mexida na terra. Só para poder dizer, olha, os vereadores da Comissão de Saúde chamaram um debate. Mas é mentira, viu? Nós estamos começando a obra. Tá nada. Mentira, embuste, manipulação grosseira. Isso não apaga a ilegalidade dos gestos praticados pela senhora prefeita, que incorreu em improbidade. O que essa casa tem que dizer hoje é se ficará com coragem do lado do povo ou se vai passar pano para a prefeita. Vou repetir aqui que é vergonhoso, sim. A senhora Suelen Rosinha, ao saber que tinha 6 assinaturas, fazer ligações sem fim para o celular de um dos vereadores e também os seus assessores direto. Não é novidade nenhuma o que ela queria, o que obviamente não conseguiu. Vou dizer mais, porque falei para o presidente, e não só eu, mas alguns vereadores irá formalizar a mesa, vereador Júnior, porque Vossa Excelência é presidente da Casa, do Poder Legislativo. Não é admissível que os cabos eleitorais, os assessores próximos, os orientadores políticos da prefeita circulem livremente pelas salas de livre acesso dessa casa, como se fossem capangas do executivo, abordando. Você vai para a sala de vereador, você chega lá, está lá. Intimidando, vereadora Chiara. Você entra na sala da presidência, está lá. Isso aqui não é puxadinho do executivo. Nenhum vereador vai lá no Palácio das Cerejeiras e se comporta dessa maneira desrespeitosa. Isso é falta de respeito com o poder. Nós não podemos admitir. E votem como quiserem, mas serão julgados. E não nos impedirão a investigação, porque eu tenho convicção absoluta. Já discordei inúmeras vezes do vereador Borgo, repito. Mas eu tenho convicção que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, vamos constituir essa SEI pela justiça. E será uma desmoralização para essa casa. Ah, mas o regimento diz tal. E aí eu quero dizer que tem vergonha da decisão tomada pelo presidente, que eu ajudei a eleger. Porque não foi corajosa. Porque quando nós debatemos aqui as desapropriações, a lei orgânica também dizia, vereador Borgo, que tinha que passar pela casa. Porém, olha, gente, já caiu isso. TJ, Supremo, não precisa desapropriação, o chefe do executivo não precisa pedir autorização legislativa. Quando interessa para proteger a chefe do executivo, não está valendo o artigo da lei orgânica e do regimento interno. Agora, quando é para blindar, não vale. Nós vamos ganhar. Não tem dúvida que nós vamos ganhar. E nós vamos investigar. Porque isso aqui não é um pedido de SEI da Vargem Limpa, não. Porque se fosse, seria muito mais fácil de resolver. Mas pode começar a levantar o cabelo aí no 3º andar. Porque nós vamos investigar isso daqui. E isso não diz respeito a uma só obra. Nenhuma só contrapartida que está sendo canetada, sabe Deus por qual interesse. Aquele interesse encoberto que, investigando, nós vamos descobrir, vereador Borgo. Me honra com a parte. Vereadora, sabe qual que é a pauta da reunião do Conselho do Município, que vai acontecer hoje, às 19 horas? Qual? É votar a respeito do projeto da alteração de 415 para 370. Se o Conselho do Município não votou, como é que já foi autorizado? E se não precisa da autorização do Conselho do Município, por que mandou? Outra coisa, vereadora, sabe qual que é outra pauta que vai ter na reunião de hoje? É pedindo um afastamento do presidente do Conselho do Município. Pedindo a suspeição do próprio presidente que falou aqui que tinha negócios com uma construtora, na qual nós vamos investigar. E não precisa investigar isso aí, vereador Miltinho? Não precisa? O que é isso? Eu peço a reserva do meu tempo. Só ainda dispõe de 1 minuto. Continua aí em discussão. Pede a palavra, vereador Milton Sardim.
Não daqui a pouco. Olha só, em relação ao que a vereadora Estela comenta aqui, ela tem as prerrogativas dela, todo mundo sabe a maneira que ela se expressa aqui, também faz várias afirmações, diz e repete várias vezes, na reunião que nós tivemos aqui na sexta-feira, colocando o dedo na cara da prefeita. É um jeito da pessoa. Não adianta. É oposição e ela mantém a linha dela. O que eu fico de cabelo em pé aqui, como ela mesma citou, né? O que eu fico de cabelo em pé aqui é que todas as vezes que há uma possível criação de alguma coisa, ou até a criação de algo, ninguém fica com cabelo em pé lá em cima. Porque a gente, viu, o governo já foi provado por A mais B que está fazendo o trabalho deles. Vocês tentam, de todas as maneiras, tentar deixar alguém lá em cima com o cabelo em pé. E tudo que é discutido aqui, daqui a pouco passa. Quando não tem o que se falar mais, vamos criar outra SEI. É assim. Sempre foi assim. E daqui para frente vai ser pior. A cidade para. A cidade para. A gente tem que dar passo para trás. E não é isso que a gente quer. A população quer, sim, que a unidade de saúde fique pronta lá. Tanto é que a nota aqui que eu tenho, que a previsão agora, que é de 415 metros, no entanto, foi necessário um ajuste na contrapartida que é normal, dentro do atendimento do empreendimento. Após os ajustes, o tamanho definido foi de 370 metros, o que permite o atendimento de até 8.000 pessoas, 8.000 moradores, sendo suficiente para a demanda atual. A ampliação para 415 metros quadrados está prevista numa próxima contrapartida de novos empreendimentos já aprovados na região. Quanto será necessária a ampliação da unidade para receber a nova demanda dos moradores. Todos os procedimentos legais de contrapartidas foram seguidos. O processo teve início em 2018, no governo anterior. Após a aprovação dos projetos, as obras estão começando agora, no dia 12. Vem colocar a foto aqui, que tem um caminhão lá e passando. Ah, dá licença. Essa nota é da prefeita? É um desrespeito. É a prefeita que assina? Vereador Borgo, vereador, é uma nota da prefeita, senhor. Sim, senhor. O processo envolvendo a unidade está em conformidade com a legislação. No entendimento, no meu entendimento, é distorcer fatos. No meu entendimento, é distorcer fatos. Colocar em xeque a consultora Pacaembu e os próprios técnicos que chegaram na conclusão da nova modelagem de 315 metros. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Faço a reserva do meu tempo. Senhor, de 3 minutos. Continue em discussão. Pede a palavra a vereadora Chiara e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que acompanham essa discussão sobre a instauração de uma comissão especial de inquérito, pelo prazo de 90 dias, como consta aqui do requerimento, com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde 2014. Vereador Miltinho, nós não estamos falando da sua prefeita, nós estamos falando de uma SEI que pretende investigar, apurar
todas as aprovações, as contrapartidas, tudo aquilo que todos nós ouvimos, que não é agora, já é de há bastante tempo. Que em Bauru, sempre nos foi dito que é uma vergonha o que se faz. É uma vergonha. Que é, sim, de acordo com a cara do freguês. É isso que falam. Dependendo de quem é o empreendedor, a contrapartida é uma. Dependendo, é outra. O senhor sabe disso? O senhor sabe disso? Ah, o senhor não sabe? Não? O senhor é vereador há quanto tempo? Por 3 mandatos, mas isso daí é novidade para mim. Eu também estou no meu 3º mandato. Se Vossa Excelência não sabe... Não desconheço, vereador. Desconhece? A senhora está fazendo uma afirmação que eu desconheço. Então, sabe por quê, vereador? Porque o senhor não participa das discussões, não participa de audiência pública, não participa das discussões da cidade, então por isso que não sabe. A ponto de ler aqui um documento que diz que a UBS do Vargem Limpa vai atender 8.000 pessoas. E foi dito aqui na audiência pública que Vossa Excelência não participou, novamente não participou, porque não é importante. Se a prefeita não está aqui, não é importante, né? O senhor gosta quando a prefeita está. Mas como a prefeita não estava, o senhor não participou da discussão. É de 2.000 a 4.000 pessoas. Eu gostaria que a TV colocasse a minha participação nessa reunião, porque eu participei. Participo de quase todas. Todas. Eu não fico no gabinete da prefeita. Eu não fico cerimoniando o chefe de gabinete, o assessor pessoal, a família. Eu não faço isso. Eu trabalho, eu discuto, eu escuto os empreendedores. Talvez Vossa Excelência esteja tão surpreso com essa condição da cara do freguês, porque não conhece os funcionários da CEPLAN, não conhece os empreendedores da cidade, que sim, são explorados, sim. As contrapartidas que tem no município estão, sim, sendo modificadas com os tais aditamentos. E é importante que essa casa, porque essa casa tem o dever de fiscalizar. Tem o dever de fiscalizar como é que esses aditamentos estão sendo realizados. Nós temos a obrigação. Por que que é proposto uma contrapartida e no meio do caminho se muda a contrapartida? Como é que nós não temos obrigação de fiscalizar? Não estamos dizendo que a prefeita que fez coisa errada, vereador Miltinho. O senhor sempre acha que é a prefeita. Não, não é a prefeita. Alguém fez. Alguém fez. E eu vou pedir para a TV Câmara colocar aqui a minha participação para tentar esclarecer do porquê que essa discussão veio agora para essa casa. Por favor, TV Câmara. Às vezes fico ouvindo aqui, super respeito à Comissão de Saúde por ter chamado a discussão essa situação específica da Unidade Básica de Saúde, mas, como vereadores, a gente não pode fazer uma discussão como essa, e aqui eu me identifiquei muito com a fala do vereador Edson Miguel, porque nós olhamos para aquela região e vemos, na condição de vereadores, todos os problemas afetos àquela região, né? Não é especificamente com relação a esse problema pontual da saúde, mas nós temos outros problemas tão graves quanto. E aí, sabe o que parece? Que nós somos responsáveis pela construção de uma cidade toda remendadinha, né? Ah, não dá para fazer isso, a gente faz assim. Não dá para construir isso, eu desaproprio um imóvel, faço ali uma adaptação e está tudo certo, porque é assim mesmo, é o que dá para fazer agora. Não é. Bauru é uma cidade que merece respeito, que foi construída e tem uma história. Tem uma história de respeito. Não é com remendinho que a gente continua construindo uma cidade como Bauru. Então, não aceito. Não aceito os remendos que vêm sendo propostos. E vou falar a todo momento. Não dá. Essa UBS chamou a atenção pela diminuição da metragem. Tá.
Não é uma diminuição de metragem, é uma diminuição de equipe. É uma diminuição de quantidade de atendimento. Então, é muito sério isso. Eu não conheci o Renan. Renan, prazer, viu? Eu quero que você diga para mim, quem é que te passou esse projeto? Quem disse que tem que ser aceito esse projeto nessa metragem? Eu tenho certeza que você não compactua com os remendos que estão sendo propostos. Não, tanto é que ele assinou aqui que ele é contra. Nada aqui. A partir da decisão da redução que nós tivemos que mexer no projeto, né? A ideia inicial seria manter os 415, o porte tipo 2. Está no processo, tá no processo, a autorização para redução da unidade. Né? Está com processo. Já leu o processo, vereador Miltinho? Viu quem assinou? Quantas pessoas assinaram por essa diminuição? Não, né? Presidente, peço reserva do meu tempo. A senhora dispõe de 3 minutos. Continua em discussão. Tinha pedido o vereador locador, vereador Milton. Não. Vereadora Chiara Ranieri. 3. Tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, ela sabe muito bem disso. Mas, assim, quem são nas suas reuniões, nas audiências que Vossa Excelência participa, quem são os explorados, os empreendedores que são explorados? É por isso que eu não entendo. Por exemplo, eu não consigo fazer parte disso, de saber quem explora quem. Eu me abstenho a isso. Inclusive, ninguém me fala sobre isso. Né? É como foi a palavra cantada aqui, que citaram, que até por surpresa do secretário, falaram de 10%, falaram que poderia chegar a 30%. É o que eu sempre falo aqui. Afirma 10%, afirma 30%, e não cita nome. E fica aí, ó. Então, olha, a senhora me desculpe, com todo o carinho e respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu não sei se exploram empreendedores, se exploram quem quer que seja. Eu não tenho conhecimento. Agora, se a senhora tem, a senhora deve citar nomes aqui, porque é bom, daí sobe para lá para a gente entender melhor, né? Para entender melhor. Ah lá, é só sei. As afirmações afirmam, e a gente não consegue chegar nos nomes. Hoje teve um caso de uma servidora, e ela falando em relação a reunião que teve aqui do assédio moral a servidores. Ela, o senhor precisa participar dessa situação. Eu falei, participo, me dá nome. Fala para mim quem assediou e quem que foi o assediado. Quem que é? Eu vou conversar com o senhor pessoalmente. Então, o senhor vai conversar comigo pessoalmente e depois eu vou passar para a comissão, porque eu quero saber o nome da pessoa, se você foi assediado ou não. Então, são essas questões que eu fico colocando aqui em relação a quem é, de onde tirou, qual o nome da pessoa que supostamente recebeu alguma coisa. Me perdoe, vereadora Chiara, eu desconheço. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Locadora, e terá por 10 minutos. Não vou nem usar. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui presente e também, né, pela televisão, rádio. Gente, há quanto tempo, desde o começo do mandato aí, que eu sempre gosto de lembrar que eu assumi 40 dias depois, que a gente vem falando da saúde.
a saúde, no qual a gente pode falar que hoje Marília tem 51 unidades de saúde. Bauru tem 26. Aí na hora que ia ter uma, que ia atender, que os técnicos falaram, isso não é este vereador, ia atender 8.000 pessoas, que é porte 2, a porte 1, Marquinhos, só atende 4.000. Ou seja, Bauru já está atrás de Marília. Ó. Vai ver que é por isso que essa semana o secretário de saúde estava lá e não estava aqui. Lá tem 51 unidades de saúde. Bauru, 26. A hora que ia ter uma para atender 8.000 pessoas, aí sabe o que acontece? Tira aí um pedacinho. É só 4.000 pessoas. É da hora subir aqui na tribuna para defender a saúde. Mas e aí agora? E eu falo, como foi lá? Eu acredito, em um ano nesta casa, teve 4 SEI. Eu participei de 3. Eu acho assim que na história, em um ano, um vereador nunca participou de 3 SEI. Este vereador participou. E aí, sabe o que eu falo? Sabe o que a gente descobriu lá na SEI da FERSB? Que os médicos recebiam sem trabalhar. E não é importante abrir SEI? Não é importante fiscalizar? Não é importante? Então por que a gente está fazendo aqui? Eu gosto sim, vereador Borgo, juro, de tampar buraco. Era sábado eu mostrando vazamento de água. Eu gosto. Às vezes a Vossa Excelência é mais tranquilo. Eu admiro, vai para a parte mais jurídica. Vereador Coronel Meira, vereador Estela, vereador Mané. Só que eu estou aqui para fiscalizar. E não é, não é a prefeita, porque quando nós fez a SEI da FERSB, nós descobriu que desde 2014, médico ganhava sem fazer nada, vereador. E nós não vamos investigar. É 4.000 pessoas que vão ficar sem atendimento de saúde. Aí sabe o que acontece? É quando a gente recebe áudio, vereador Estela, igual você recebeu dessa daí, mas eu recebi de um pai, de uma menina de 9 anos, que vocês sabem. Locadora, minha filha morreu no UPA. É isso mesmo que vocês estão falando? Peraí, ninguém está aqui. Vamos caçar a prefeita, não. A gente quer descobrir como a gente descobriu na SEI da FERSB quem que ramelava lá. Quem que era o que dava as mancadinhas? Quem que era o médico que não ia trabalhar? E quem garante que agora não tem alguém dando essas mesmas mancadinhas? E quem é prejudicado é a população, vereador Estela. É só a população que perde. Então eu venho aqui falar para deixar registrado dos 415 metros quadrados, que agora estão querendo fazer 370, não é a metragem, não. É o número de pessoas que vão ficar sem atendimento, meus amigos. E a gente está para trás de Marília. Marília lá, dando show, com 2 deputados, 3, secretário indo lá, 51 unidades de saúde, Bauru, 26 e tá bom. É isso que essa casa está falando, que 26 está bom. Faço reserva do meu tempo, presidente. 6 minutos. O senhor dispõe de 6 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra vereador Guilherme Berreal, depois vereador Coronel Meira. Continua em discussão. Pede a palavra vereador Guilherme Berreal ou Coronel Meira, por favor. Qual dos dois? Decidam. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na verdade, o assunto de discussão agora aqui é se vamos ou não vamos colocar em votação ou não, e se aquilo que está contemplado no pedido da SEI, né, o mérito, essa casa entende que deve ser apurado por meio de uma comissão especial de inquérito. Conversei hoje com o vereador Borgo, hoje pela manhã, quando ele me ligou, falei, Borgo, eu entendo que o pedido de uma SEI
direcionada e voltada exclusivamente em relação à redução da metragem da área construída da Vargem Limpa, é mais do que líquido e certo. Nós tínhamos que já iniciar uma ACEI para isso, porque, afinal de contas, o vereador Borgo tem o processo na íntegra e ali fica claro que houve uma deliberação por parte da prefeita, sem anuência do Conselho do Município de Bauru, no sentido de que permitisse a redução da unidade básica de saúde. E o vereador Borgo trouxe também aqui que a redução da área em metro quadrado da unidade básica de saúde da Vargem Limpa, ela, de uma certa forma, muda a classificação daquela unidade básica de saúde, que podia atender 8.000 pessoas para 4.000. Isso, de uma certa forma, o município deixa de receber, inclusive, receita do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, ele contribui com a sua cota ao município, desde que o município apresente o cumprimento daquilo que é exigido, que é a atenção primária à saúde. O que eu falei para o vereador Borgo, e que eu não concordo, é com relação a retroagir até 2014. Perguntei agora há pouco para o vereador Borgo, falei, qual o motivo de ser 2014? E o vereador Borgo disse para mim que a retroação a 2014 foi a data de criação do Conselho do Município de Bauru. E eu estava olhando também, aproveitei e dei uma lida, já que o vereador Locador fala que eu gosto muito da área jurídica, que a prescrição na improbidade administrativa, ela é de 8 anos. Então, se eu voltar, vai dar também 2014. Mas eu entendo que SEI é uma ferramenta que compete a esse poder aqui, que é o poder legislativo, que embora aqui seja poder legislativo, mas o nome não é esse, devia ser poder fiscalizatório, porque nós mais fiscalizamos do que legislamos, essa que é a grande verdade, porque grande parte da legislação hoje é de iniciativa exclusiva do prefeito e não da Câmara Municipal. A exemplo do que eu apresentei aqui, no meu primeiro mandato, em mudar, em alterar lá no nossa lei municipal aqui, o Conselho do Município de Bauru, que tem poder deliberativo para um poder consultivo. E aqui foi aprovado nessa Casa de Leis. Foi aprovado. Tivemos 2/3 dos votos aqui. E depois, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e a lei foi revogada. Por quê? Porque houve vício de iniciativa. O vereador não poderia propor tal mudança. E gozado que lá na lei orgânica do município, essa competência é pertinente sim ao vereador. Mas o prefeito, à época, o Gazeta, e a própria prefeita Suelen, poderiam muito bem ter feito isso. Porque hoje, depois da eleição da Câmara dos Vereadores aqui, da vereador, a eleição mais importante que tem no município é a eleição do Conselho. Eu não sei se as pessoas estão tão interessadas no desenvolvimento da cidade ou se vão atrás do Conselho por outros motivos. Não estou insinuando nada, mas isso é fato. Vamos colocar o Conselho do município como consultivo? Quero ver se vai haver tanto interesse assim. Por que será que não há tanto interesse por parte das pessoas em fazer parte do Conselho Municipal de Saúde? Por que as pessoas não fazem parte do Conselho Municipal de Educação? 2 pastas importantíssimas do nosso município. Mas não, eu quero ser parte do Conselho do Município. Qual o motivo? Qual a razão? As contrapartidas é algo que precisa ser revisto aqui em Bauru. Não pode continuar sendo subjetivas ao bel prazer de um grupo chamado Grupo de Análise de Empreendimento ou também do Conselho Município de Bauru, a um grupo restrito de pessoas. Contrapartida deveria ser instituída por meio de lei de forma objetiva. Sabe como é que acontece isso? Criando um fundo municipal de contrapartidas. Você tem a estimativa do custo de um empreendimento e um percentual daquele valor vai para o fundo. Pode ser depositado durante a execução da obra. Sabe quem é que vai pagar aquilo? Quem for comprar o empreendimento. É um apartamento, é um imóvel comercial.
E hoje é a mesma coisa, só que hoje depende do seguinte, bom, o que será que vai vir para o meu empreendimento? Recap de 2 ruas? Ou eu tenho que fazer uma avenida? Então isso tem que ser discutido, não deixar ao bel prazer do administrador do Poder Executivo e nem do Conselho do município de Bauru definir quais são as contrapartidas. Falei para o vereador Borgo que eu entendia conveniente e oportuno que do período de 14 a 2022, nós deveríamos exigir todas as contrapartidas em que aquelas que foram exigidas e aquelas que não foram executadas na sua plenitude. E por quê? Isso sim é um pedido formal para a administração e falar assim, o que foi construído, o que não foi construído em razão das exigências da contrapartida. Então, eu entendo que nós temos hoje aqui uma decisão importante, sim. Se querem saber já do meu voto, saibam. Vou votar favorável à investigação e ponto. A fala simples, mas muito pontual e objetiva do vereador Edmilson Marinho, locadora, é o que me deixa esperançoso, porque a sua simplicidade, a sua humildade é o que faz a diferença, porque o senhor, eu chamo o senhor aqui porque em respeito, mas é você, porque você é filho de um grande amigo meu, você sabe as dificuldades que as pessoas passam na ponta da linha. Você sabe. Você sabe, porque eu sei o quanto o seu celular é acionado diariamente em razão de infinitas demandas, principalmente na ajuda de internação e tudo mais. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que investigar, fiscalizar é uma prerrogativa nossa, sim, e nós temos que fazer isso. Nós não podemos permitir que essa construção de uma construtora que tem um poder aquisitivo absurdo, que é a Pacaembu, o que é 200 mil reais, 300 mil reais para uma construtora como a Pacaembu? Não é nada. Só que para o município, a mudança, ou seja, a permanência daquela construção definida lá inicialmente pelo Conselho, pelas pessoas, ela tem que ser concluída e executada. E não simplesmente por uma canetada, a revelia do próprio Conselho do município de Bauru ser reduzido a metragem em construção. Então, senhor presidente, o que eu respeito aqui a opinião de todos, enfim, mas o que eu vejo, que eu entendo, é que nós temos a prerrogativa de fiscalizar e vamos fiscalizar. Portanto, eu peço reserva do meu tempo, caso seja necessário, e agradeço a atenção de todos. O senhor ainda dispõe de 1 minuto. Continua em discussão, pede a palavra, o vereador Guilherme Real, terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por um acaso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em alguma reunião do Conselho do município de Bauru. Eu fiz parte do Conselho do município de Bauru em 2017 e 2018, mas juro por Deus, vereador Marcos, eu fui numas 3, 4. Depois eu não fui mais. O lugarzinho para arrancar a pele do empreendedor é ali. Ou o custo Bauru ali bate forte. Bate forte. Eles arrancam a pele do empreendedor. Assim, coisas absurdas que eu vi. Tipo, do Dr. João Gabriele, que eu até comentei com a Chiara hoje cedo. Ele estava construindo uma clínica nova, ali na frente do edifício Le Premier. E cobraram dele 300 mil reais em contrapartida. O cara tá fazendo... Daí, sabe o que falaram para ele? Falaram, se não quiser, faz em Agudos. A clínica. Então, eu acho que tem que ser investigado essas contrapartidas. Uma pena esse projeto do senhor, viu, vereador Meira? O promotor ter entrado com inconstitucionalidade. Pelo menos traria um padrão. Porque hoje, como bem disse a vereadora Chiara, vai pela cara do empreendedor.
Se o cara tiver de terninho e gravata, de bonitinho, ó, enfia a faca, e pode ter certeza, essas contrapartidas, quem paga é quem compra o empreendimento. Ou você acha que a Pacaembu vai tirar a fatia do lucro dela? Ela faz um projeto, é X% de lucro. Se é que pode comparar o mesmo apartamento, a mesma planta de construtoras que atuam em várias cidades. Bauru, uma MRV, por exemplo. Compara a mesma planta de apartamento, Bauru, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Rio Preto, Marília. Bauru é muito mais caro. Por quê? Porque chega na mão do Conselho do Município, como ele é deliberativo, mas arranca a pele. E daí a pessoa precisa vender, coloca no custo. Quem paga é o munícipe, é quem comprou o apartamento. Pode reparar, pode fazer essa pesquisa. Bauru é muito mais caro que outras cidades. Então, o custo Bauru aqui bate forte, hein? Uma pena, para mim, poderia estar fechando o Conselho do Município de Bauru, ou ser consultivo, porque o empresário sofre, hein? Principalmente na construção civil. Quando eu estava no Conselho, ali do lado, a Grossolo, ampliou a loja, está gerando emprego, mais receita para o município, e os caras estavam azucrinando o dono da Grossolo por causa de 2 vagas de garagem, de estacionamento. Mas estava azucrinando o cara da Grossolo. Teve que dar semáforo lá na esquina. Quer dizer, Bauru perdendo a competitividade, meu. É que casa não tem jeito do cara fazer em agudo, você entendeu? Mas tinha uma transportadora ali na beira do... ali na frente do Confiança, onde tem o Confiança Cesta Básica, ali na Rondon, na frente tem uma transportadora, até que eu estava no conselho. Mas arrancaram a pele dos caras, porque ia aumentar lá, fazer um barracão a mais lá. Então, está complicado isso aí. E outra coisa, nesse negócio da Pacaembu, na hora de assinar o contrato, os caras sabiam o que tinha que fazer, a UBS. Sabia disso. E que se não entregasse em tal data, ia pagar R$1.000 de multa por dia. Quem quebrou essa multa? Quem que autorizou quebrar essa multa? Sabe, essas coisas nebulosas que acontecem na cidade? Por favor, vereador. Vereador Guilherme, sabe o que eu fico? Eu não sei, eu acho muito estranho. Essa SEI é até 2014. Quer dizer, pega ex-prefeito Gazeta, pega ex-prefeito Rodrigo, a gestão, né, não o prefeito. E conhecendo ali como funciona, seria muito importante num relatório, por exemplo, indicar, porque a competência de iniciativa legislativa é do executivo e não do legislativo. Então, seria importante, por exemplo, a gente oficiar, a gente impulsionar o executivo a regulamentar a lei das contrapartidas. Dr. Gabos, por exemplo, que era promotor de justiça à época, há alguns anos, disse que Bauru tinha perdido R$200 milhões por não regulamentar a lei de contrapartidas. Então, seria um trabalho, além da gente fiscalizar o porquê que não foi entregue à OBS até agora, além da gente fiscalizar as contrapartidas, que tem denúncia de monte, de desvirtuamento nesses aditamentos, além disso, a gente poderia contribuir de uma forma enorme para o município no relatório final, apontando a necessidade de uma regulamentação das contrapartidas. Agora, o que me deixa muito curioso é que quando o Poder Legislativo vem aqui propor um trabalho dessa magnitude, os governistas chegam e já começam. Mas por que está querendo ir atrás da prefeita? Mas por que está perseguindo a prefeita? Sabe, parece uma confissão de culpa. Ninguém aqui veio apontar o dedo, mas quando começa esse desespero, esse ranger de dentes, poxa, só levanta alguma coisa. Eu falo como experiência na área criminal, doutor Segala, promotor, Meira também da área policial,
Quando a pessoa chega e já começa ali na frente da polícia a tremer e dar streamlink, é porque tem alguma coisa. Mas isso que é, viu, vereador? O Conselho do Município de Bauru, na minha visão, é uma pedra no desenvolvimento da cidade. É uma pedra, é complicado. E tem que pegar em cima quem passou a mão na cabeça da empresa, porque contrato assinado é contrato assinado. A empresa sabia. Se não cumpriu, multa, aciona o contrato. Cobra R$1.000 de multa por dia. Quem passou a mão na cabeça? Essas questões têm que ser resolvidas também, viu? Apuradas, viu, vereador Borgo? Queria deixar a reserva do meu tempo. Obrigado. O senhor dispõe de 3 minutos. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está deferido, vereadora. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de, nesse ato, formalmente, antes que o senhor coloque em votação, apresentar por escrito o requerimento com base nas argumentações já trazidas aqui por diversos vereadores, como a vereadora Chiara e o vereador Borgo, solicitando que Vossa Excelência, representando a mesa, faça cumprir imediatamente o que diz as decisões reiteradas aí da Corte e não coloque em votação. Vereador Estela, nós vamos seguir o nosso regimento interno conforme todas as demais 6, então está em votação. Pela ordem. Antes de o senhor colocar em votação, o senhor recebe, a mesa recebe o documento. O senhor está sendo oficiado. O senhor assina, protocola, põe o horário, por favor, Vossa Excelência. Coloca o vereador Borgo. Aí a gente continua. Foi protocolado, Excelência? Está protocolado. Agora eu gostaria que Vossa Excelência fizesse está a leitura do votação. documento. Vereador Borgo, eu já coloquei em votação. Não, Está antes em do senhor colocar em votação, votação, qual que é a leitura? O que o senhor recebeu, presidente? Não. Quem tinha pedido para mim fazer o protocolo foi o vereador Estela. Eu quero E na saber o que o senhor está sequência, recebendo. Eu disse que estava em votação. O que o senhor está recebendo, vereador? O senhor pode comunicar o povo bauruense o que o senhor recebeu? Vereador Borgo, está em votação. Não, o presidente, o senhor não fez, é uma questão de ordem, o senhor não deferiu ainda, o senhor não deliberou. Questão de ordem, presidente. Dê ciência, por favor, aos parlamentares dessa casa do documento que foi acolhido pela mesa diretora. Seja feita a leitura, pelo menos. O senhor colocou em votação sem que tivesse assinado o recebimento. Calma lá. Calma lá. Opa! Vereadora Respeitar o Chiara, regimento, presidente. vereadora Chiara, eu tinha colocado em votação. Não. Eu estou aqui no microfone. Quer O parar senhor para ver o não vídeo? tinha colocado em votação ainda. Quer parar para ver o não vídeo? tinha Eu colocado em coloquei votação em votação. Ó, Presidente, a confusão já está indo longe demais. Para tudo, respira, toma juízo, Eu coloquei em votação. faça a leitura. A vereadora veio protocolar o depois documento continue. e eu tinha colocado em votação. não, presidente, eu tô no microfone ainda. O senhor estava assinando, eu estava aqui no microfone levantando questão de ordem. Eu estou com o microfone numa questão de ordem. Presidente, eu estou numa questão de ordem ainda, presidente. O senhor não pode colocar em votação sem deliberar. Eu- O senhor tem... O primeiro pedido de ordem foi da vereadora Estela, em seguida eu coloquei em votação. Não, eu estava na questão de ordem. Presidente,
Por favor. O senhor não quer ler Não o vamos nos documento? ater a esses preciosismos. Foi um pedido. Eu estou reiterando o pedido que a vereadora Chiara fez. O senhor indeferiu, só que eu estou formalizando. Esse documento está subscrito por 4 vereadores dessa casa. Eu, a vereadora Chiara, o vereador Locador e o vereador Borgo. É um documento de uma lauda. Não custa que Vossa Excelência determine ao secretário que proceda à leitura, já que o resultado a gente já sabe. O senhor já está indeferindo. Mas, por favor, que proceda a leitura para dar ciência à imprensa, à sociedade e aos demais vereadores. Vereador Estela. Pois não, vereador Coronel Meira. Ô, senhor presidente, eu não sei o conteúdo, mas eu gostaria de ouvir. Por favor, leia. Por favor, vamos ouvir. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura, em seguida nós vamos continuar com a votação. Senhor presidente, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a instalação da CPI da pandemia nos termos do MS 37760-MC/Distrito Federal, quando cumpridas as exigências legais do artigo 58 da Constituição Federal de 88. Considerando a decisão proferida pela mesma Suprema Corte, a de 3.619, do relator ministro Eros Grau, J. Em 1/8/2006, transcrevemos, : ação direta de inconstitucionalidade, artigos 34, parágrafo 1º e 170, inciso 1, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Criação, deliberação do plenário da Assembleia Legislativa, requisito que não encontra respaldo no texto da Constituição do Brasil. Encontra respaldo no texto da Constituição do Brasil. Simetria. Observância compulsória pelos Estados-membros, violação do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição do Brasil. 1. A Constituição do Brasil assegura a 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e 1/3 dos membros do Senado Federal a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, deixando, porém, ao próprio Parlamento o seu destino. 2. A garantia assegurada a 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, entende-se aos membros das Assembleias Legislativas Estaduais, garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. 3. A garantia de instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, Senado ou Assembleia Legislativa. Precedentes. 4. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos estritamente no artigo 58 da CB/88. 5. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho só será submetido às discussões e votação decorridas 24 horas da sua apresentação e, constante do parágrafo 1º do artigo 34 e o inciso 1º do artigo 170, ambos da consolidação do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vimos, por meio desta, solicitar a Vossa Excelência que faça cumprir as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e instaure imediatamente a Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para a instalação de empreendimentos privados no município de Bauru, desde o ano 2014, protocolado nessa Casa de Leis na presente data. Sem outro especial motivo, subscrevo-me nos com
apreço e distinta consideração. Aqui temos a assinatura do Júnior Marinho, locadora, a assinatura da vereadora Chiara, e tem mais uma assinatura que eu não estou identificando. Então, Borgo. Não, aqui eu estou vendo 3 assinaturas. Locadora da Chiara. Essa terceira aqui, quem que seria? Essa aqui, ó. Uma do Borgo. Tá faltando uma, então, que vereadora? Tá, quem que é? Tá, Estela, Borgo, locadora e Chiara. 4 assinaturas. Ok? Juridicamente conhecidos como impetrantes. Pois não, vereador. Não, vou esperar o senhor pedir nominal e invertido. Isso. Conforme o artigo 57, parágrafo 1º. Não, mas é votar o quê, vereador? E o artigo 144, terceiro do nosso regimento interno, eu vou acatar o nosso regimento interno, indeferindo o requerimento de Vossa Senhoria. Está em votação. Solicito o vereador Locadora e o vereador Beto para que venha à frente para fazer o sorteio, senhores vereadores. Sim, senhor. Primeira que seria invertida já. A ordem do sorteio é definida por a ordem de votação é definida por sorteio. O quórum para sua aprovação é simples, senhores vereadores. Atenção, a ordem de votação é definida por sorteio e o quórum para sua aprovação é simples. Ao ser chamado o vereador favorável à abertura de SEI, diga sim. Os contrários, digam não. O Biratã Cássio Chances. Vou bater o carimbo ali. Com declaração, por favor. Presidente e demais vereadores, eu já disse isso aqui há algum tempo atrás e reitero. Quando a gente joga a reputação das pessoas na lama, a gente precisa tomar muito cuidado com o que se faz. Aqui não é igreja. Eu vejo todo momento as pessoas evocando a Bíblia sem vivê-la, inclusive. Eu tento vivê-la, tenho muitos erros, sou muito falho. E quero aqui exaltar os trabalhos das comissões que essa casa tem. Essa casa tem comissões que permitem todo e qualquer escrutínio com relação ao Executivo. Faço parte de pelo menos 5. E em todas elas, represento todo mundo que me procura. Hoje de manhã, tive contato com representantes do Vargem Limpa. Sou contra a construção de um ginásio de esportes naquele lugar, ao invés de se construir uma UBS. Sei do sofrimento de cada um desses moradores. E não será o meu voto que vai dizer que essa gente não me interessa. Não é o meu voto que vai dizer quem morre ou quem vive. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que participo das comissões aqui com muito respeito e com consciência do meu trabalho aqui enquanto vereador. Como pastor,
servo de Deus, pai e morador de um bairro populoso também, que recebo as mesmas demandas dos senhores e das senhoras. Eu exalto o trabalho da vereadora Estela quando ela conduz a Comissão de Fiscalização e Controle, que esse é o nosso papel. Eu exalto o trabalho do vereador Edmilson Marinho quando conduz a Comissão de Saúde, da vereadora Chiara, dirigindo a Comissão de Educação também. Porque todos esses mecanismos trazem a nós o resultado que os senhores estão esperando e as senhoras estão esperando. Então, por ter participado como vereador Edmilson Marinho, das 4 ou 6 que tivemos no ano passado, eu ainda aposto no legislativo. Eu aposto nas comissões. Por isso, invertido ou por sorteio, o meu voto não muda. A Bíblia diz: seja o seu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do maligno. Então, eu quero deixar aqui bem claro para todas as câmeras gravarem, que amanhã a gente deve aparecer em algum outro blogzinho, ou porque votou a favor, ou porque votou contra. Então, meu voto, por todo o esforço que essa casa já fez, em várias 6, por todas as prerrogativas que o Legislativo tem de fiscalizar, e o faz, eu não voto a favor da SEI. Voto não. Milton César de Souza Sardim. Não. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Com declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, investigar é procurar saber se há ou não há algo a ser observado. Eu não tenho nada contra investigar. E acho que é uma prerrogativa que cabe ao vereador. Não vou ser eu que vou impedir quem acha que tem que investigar de fazê-lo. Portanto, meu voto é sim. Sérgio Brum. Com tranquilidade, senhor presidente, meu voto é não. Benedito Roberto Meira. Senhor presidente, com uma declaração breve de voto. Em que pese o vereador Biratã ter manifestado aqui que compete atribuições às comissões permanentes dessa casa, a comissão especial, ela chama especial porque, na verdade, nós temos assuntos difusos a serem investigados. Por isso que é uma comissão especial. Se fosse algo pertinente única e exclusivamente a uma pasta, a uma comissão, aí a comissão teria essa prerrogativa. Mas como ela, os assuntos são, na verdade, difusos, eu entendo que a comissão especial de inquérito é a melhor e mais adequada ferramenta para a apuração dos fatos apontados no pedido de SEI. Por isso, eu voto sim. Chiara Raniele Baceto. Sim, presidente, com declaração de voto. Gostaria de lembrar que nós tivemos uma SEI nessa casa, a SEI da FERSB, que teve 30% dos documentos solicitados negados, não encaminhados a essa casa. Não acredito que nenhuma comissão permanente da casa teria condições de fiscalizar tantos anos
de empreendimentos aprovados, com contrapartidas que foram alteradas, por uma comissão que se reúne uma vez por semana e que não tem um objeto principal como esse que foi colocado na ementa, no requerimento de instauração dessa comissão especial de inquérito. Trata-se de uma comissão especial de inquérito das mais grandiosas que essa casa já viveu. Então, pela seriedade, pela importância, por envolver todas as regiões da cidade e por envolver, principalmente, aquilo que é obrigação de nós, vereadores, que somos remunerados para fazer esse serviço, eu acredito que essa casa deva aprovar essa comissão especial de inquérito. Ela é com declaração. Peço, senhores vereadores, primeiro fale o voto, depois que é assim que fala o regimento. Antônio Carlos Domingues. Não. Manuel Afonso Lozila. Não. Estela Alexandre Almagro. Sim, para cumprir o nosso papel de fiscalizadores, porque fomos eleitos para isso, e também pelo interesse da comunidade em abrir essa caixa de Pandora, que são as contrapartidas no município. Júlio César Aparecido de Souza. O meu voto é não, mas eu preciso declarar também, tá bom, presidente? Foram várias falas aí, né? E eu, com meu jeitão aqui, simples, com meu chapéu de palha, eu me senti da seguinte forma, que se eu não votasse sim, a minha fiscalização não valeria. Eu achei tão estranho isso. Desde os meus primeiros dias de mandato, eu fiscalizo as unidades de saúde. Desde os meus primeiros dias de mandato, eu luto pelo aumento de servidores na saúde. Desde os meus primeiros dias de mandato, eu busco melhorias aqui para a nossa cidade. E mais uma situação. Eu também corro atrás de buracos na cidade, corro atrás de vazamentos de esgoto na cidade, resgato animais sarnentos aí na cidade. Eu trabalho em todas as frentes. Em todas as frentes. Então, o meu voto aqui não vai mudar a minha forma de fiscalizar. Não vai, de forma alguma. E aquele povo lá do Vargem Limpa, eles têm meu telefone, eu estou até em alguns grupos de lá, e eles sabem a forma que eu trabalho. E a nossa luta aqui, ela continua. Mas a gente começa a ver que o assunto, ele vai buscando outros caminhos. Outros caminhos. Então, o meu trabalho continua e o meu voto é não. Esse é o meu voto. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Senhor presidente, meu voto é sim, com declaração. A comissão especial de inquérito tem poder de polícia e pode, se for o caso, convocar membros de empreiteira para vir depor. Comissão de saúde não pode, vereador Bira. Comissão especial de inquérito pode convocar membros do conselho do município para vir depor. Comissão de saúde, provavelmente não. Então, tem diferença entre comissão de saúde ou comissão de fiscalização e comissão especial de inquérito, sem contar que é constitucional pelo poder de polícia, afastamento de sigilo telefônico, bancário, telemático, se precisar. Estou dizendo aqui que vai precisar. Mas eu quero deixar aqui bem claro, a gente não pode vir aqui, a população está acompanhando a gente. Não pode vir aqui e falar para a população que comissão especial de inquérito é a mesma coisa que as comissões aqui. Não pode, porque não é. Vai bastar a vontade de investigar e de chegar a esse ponto. Segundo ponto da minha declaração, presidente, a fiscalização. Chegar lá no Facebook agora, aqui na tribuna da Câmara, dar um tapa na mesa, gritar, estou fiscalizando,
Mas sair daqui e lá dar um abraço na prefeita, peraí. Ó, tamo junto, hein? Tamo juntinho aqui. Mas vem aqui, grita. Eu tô fiscalizando. A fiscalização com a devida vênia, meus colegas, tem que ser, tentar, pelo menos, ser efetiva. Só chegar, fazer uma live, gritar e não tentar mudar de verdade, ia dar um passa-moleque na população. Por isso que eu dou muito valor à investigação para a gente chegar, por exemplo, na SEI da FERSB, pelo que os colegas já falaram, SEI da educação, pelo que nós já levantamos, imóvel caindo, com escora, perícia judicial, mostrando o valor acima do mercado. Então, eu voto sim em respeito à população do Vargem Limpa, Pousada da Esperança, Jardim Ivone, Nova Bauru, Vargem Limpa e Vila São Paulo. Em respeito a essa população, que depois não sabe o porquê que está indo lá e não tem unidade de saúde da família, não tem unidade de saúde, a essa população e a população de Bauru, em respeito a essas pessoas, eu voto sim. Marcelo Roberto Afonso. Com declaração de voto, eu sempre digo que é difícil quando alguém quer desconstruir seu trabalho. E o meu trabalho, todos já sabem, né? Temos aí várias indicações, temos nosso trabalho do dia a dia, por isso que eu voto não. Que a minha maneira sempre é de resolver. Então, eu acho que é isso o meu voto. Então, por isso que voto não, para não desconstruir o trabalho, principalmente dos vereadores aqui, que cada um tem o seu legado a responder. Edson Miguel de Jesus. O meu voto é não. Este vereador, sim, com declaração, presidente. Depois da sua fala agora, vereadora Chiara, a gente está falando da UBS Vargem Limpa. E assim, vereador Borgo, como eu falei que lá em Marília tem 51 unidades de saúde e Bauru tem 26, não é só Vargem Limpa, Vila São Paulo, Pousada. Quantas unidades de saúde não poderia estar pronta para a população usar? E é por conta disso. Então, respeito, sim, os colegas que fazem as fiscalização. Mas não é só. Precisamos ir mais longe. Porque como na SEI da FERSB descobrimos que os médicos não trabalhavam, a gente pode descobrir algo mais agora. Então, foi na SEI da FERSB que nós descobrimos, pastor Bira, que os médicos não davam plantão. Com todo respeito às comissões. Eu não vi comissão nenhuma descobrir isso lá atrás. Então, estamos aqui para fiscalizar, para trabalhar. Vamos correr atrás de buraco, vazamento de água? Legal. Estamos atendendo a população. É mais do que obrigação do executivo fazer isso daí. Agora, falar que isso daqui é a mesma coisa que comissão, me desculpa. Que é a mesma coisa que fiscalizar, me desculpa. Participei de 3 SEI, vereador Borgo. E eu sei o que mudou. O que a gente conseguiu descobrir. E eu vou mais além. Não é só essas 8 mil pessoas que estão sem saúde hoje, não. Eu vou mais além. Esse número, vereador Beto, é 100 mil, 200 mil. Todas as pessoas que estão sem saúde hoje, poderia ter saúde. Porque se Marília tem 50 unidades de saúde, por que Bauru não tem? Então, o nosso trabalho aqui, por isso que eu sou feliz de estar aqui. Porque eu fui eleito pelo povo, vereador Borgo. Não tive dinheiro para campanha. Partido não me ajudou em nada. Pelo contrário, quis me prejudicar, vereador Borgo. Quando eu precisei do partido, falou que eu não tinha direito, que eu não ia virar vereador, não. E Vossa Excelência me ligava todo dia. Para aqueles que gostam de falar, o locador é tudo com o Borgo. O locador... Esse cara aqui me ligou durante os 40 dias. Você vai virar vereador. Confiei no jurídico de Vossa Excelência. Como confio hoje, vereador Estela. Como a senhora acabou de me dizer. Os vereadores estão votando para não ter a SEI. Mas a minoria nesta casa vai fiscalizar.
Porque é errado, a população está lá fora. Uma criança morreu. Uma idosa morreu esse final de semana, 54 anos, vereador Borgo. E falar que não quer investigar, me desculpe, meu voto é sim. Marcos Antônio de Souza. Meu voto é sim, presidente, com declaração de voto. Tenho certeza absoluta, a maioria dos casos, o vereador Guilherme Berriel foi muito feliz aqui hoje. Não só o conselho do município, não. O CADEM senta à mesa, vereador Borgo. Cada secretário pede uma coisa para o empresário, não se faz cálculo disso, o valor de contrapartida vai lá em cima, não compensa investir na cidade de Bauru, não compensa porque os valores são lá em cima, e depois o empresário tem que correr, pelo amor de Deus, para fechar as contas dele, de ajustar a real contrapartida que esse empreendedor tem que dar para o município. Então, não duvido nada, vereador Estela, nesse caso da Pacaembu, que não foi essa linha. Não acredito que tem favorecimento aqui, de executivo com empresário. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito sim, por quê? Porque eu já acompanhei diversos casos, vereadora Chiara, que o CADEM pede, cada secretaria quer uma coisa, não põe na ponta do lápis o valor, manda lá pro empresário, e o empresário tem que se virar. Aí o empresário já está no metade da obra, e aí, obviamente, vai fazer o quê? Olha, não dá, essa conta não fecha. Então, voto com tranquilidade aqui, sim, senhor presidente. 8 sim, 8 não, o senhor desempata. Ah, desculpa. GAI, Grupo de Aprovação de Empreendimentos. Análise de empreendimento, não é CADEM, desculpa, vereador Beira, obrigado. Grupo de Análise de Empreendimento. A conta nunca fecha. 8 votos sim, 8 votos não, cabe ao senhor desempatar. Eu voto não. 8, 9, 8 sim, 9 não, rejeitado o pedido de SEI. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do inventário de projetos que estão dando entrada no dia de hoje. Inventário dos processos que deram entrada na 18ª sessão ordinária do dia 5 de junho de 2023. Processo 95/2023. Projeto de lei que proíbe a produção de mudas, a distribuição e o plantio da Spathodea campanulata. Autoriza o corte, a poda e incentiva a substituição das árvores da espécie existente no município de Bauru. Autoria, vereador Ubiratã Cássio Sanches. Projeto número 96/2023, projeto de lei, processo número 96/2023, projeto de lei que dispõe sobre a identificação em pintura na cor amarela dos suportes ou postes que contenham dispositivos que resistam ao controle de velocidade no município de Bauru, da outras providências. Autoria do novo vereador Ubiratã Cássio Sanches. Processo número 97/2023, projeto de decreto legislativo que dá denominação à ciclovia Eduardo Querubim Cimini, a ciclovia sem denominação oficial, que tem início a Avenida Jorge Zaiden, segue pela Avenida Nações Unidas, com término na Avenida Engenheiro Edmundo Carrijo Coube, minuta 04/23, autoria do novo vereador Marcelo Roberto Afonso. Processo número 98/2023, projeto de decreto legislativo que dá denominação à Rua Plínio Bruno, a via pública conhecida como Rua 6, trecho 2, no loteamento denominado Jardim Santos Dumont, que tendo início a rodovia João Ribeiro de Barros e termina na Rua Pascoal de Ladono, minuta número 51/22, de autoria do novo vereador José Roberto Martins Segala. Processo número 99/2023, projeto de decreto legislativo que dá denominação à Rua Doutor Odair Chan, a via pública conhecida como Rua 5, trecho 1, no loteamento denominado Jardim Santos Dumont,
tendo início em terrenos não loteados e termina na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, minuta 48/2022, de autoria do nobre vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Lido, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o pedido de dispensa das matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, a seguir passaremos aos oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é este vereador, que dispensa o uso da palavra. O segundo orador inscrito é o vereador Antônio Carlos Domingues, dispensa o uso... Vereador Beto, dispensa o uso da palavra. Não chegou nenhum documento aqui. Próximo vereador inscrito, vereador Benedito Roberto Meira. Não chegou nada. Pede a palavra, terá por 10 minutos. Júlio, você quer que eu fale minha falar? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, uma boa tarde a todos. Eu vou retomar um assunto aqui que abordei na semana passada, porque eu consegui a cópia integral do processo do Departamento de Água e Esgoto, do DAE, em relação à aquisição da frota de mais de 65 veículos adquiridos na gestão passada pelo ex-presidente Marcos Saraiva. Eu vou retomar porque eu fui ler o processo e o que mais me chamou a atenção, e o que eu tinha que, na verdade, entender, é a justificativa para uma aquisição de 65 novos veículos, 0 quilômetro. Levando em consideração que a frota existente hoje no DAE é de 52 veículos. Desses 52 veículos, nós temos veículos lá, temos picapes e temos também veículos utilitários, veículos hatch. Dos utilitários que nós temos, que são as picapes, ela compreende a sua grande maioria, 43. A pessoa, eu não vou citar nomes aqui, servidor do DAE, que fez o documento fundamentando o pedido para justificar a compra de 65 novos veículos, foi de que a manutenção dessa frota, segundo consta aqui com mais de 10 anos de uso, ela deveria ocorrer na sua totalidade, porque a manutenção nos últimos 2 anos chegou a R$306 mil. Quando a gente coloca um número assim de R$306 mil, aparentemente nos surpreende. Só que eu pego R$306 mil e eu divido por 52 veículos, nós temos um total de R$ 5.884 por veículo. 2 anos. Por ano, R$ 2.900. Se eu dividir por 12, vereador Berriel, a quantia é R$ 245. Será que é tão exorbitante a manutenção de uma frota com mais de 10 anos de uso para justificar a aquisição de 65 novos veículos 0 quilômetro? Ou seja, não justifica. Senhor gestor do DAE, aliás, não está mais, porque se ele fosse o Saraiva que estivesse lá, ia ser para ele. Renovação de frota de uma grande empresa não se faz de uma única vez. Sabe por quê? Porque a frota, ela tem uma durabilidade, em média, em razão do desgaste, do uso, de 5 anos. Então, significa que daqui 5 anos, eu vou ter que fazer um desembolso de mais 6 milhões, obviamente, corrigidos à época.
O correto para essas situações é você fazer a renovação de frota de 20% da frota ao ano, de tal sorte que, a cada 5 anos, você vai renovando 20% da sua frota, o que é muito mais econômico, ao invés de você fazer a renovação de uma vez só. Então, quando se faz uma renovação de uma vez só, sem fundamento técnico, porque o fundamento que foi usado aqui, que são os valores de manutenção, ao meu ver, não se justifica, começa a cheirar mal. Porque se eu fizesse a renovação de 20% da frota, e era mais do que suficiente, seriam aí 10, 12 veículos, eu ia ter um custo na ordem de 1.200.000. E teria aí a administração mais 5 milhões para investir no plano diretor de águas, que é o fundamental. O que é o necessário? As novas 65 viaturas vão regularizar o fornecimento de água na época da estiagem? Lógico que não. É lógico que é necessário ter uma frota renovada? É, mas não tudo de uma vez só. Portanto, senhor Marcos Saraiva, o senhor se equivocou. O senhor e a sua equipe erraram. Por isso que eu falo, e muitas vezes as pessoas me reclamam, você é contra o DAI. Eu não sou contra o DAI, porque o DAI é um serviço de primeira necessidade. O DAI oferece um serviço de primeira necessidade para nós. É uma autarquia que hoje, ao meu ver, não atende às expectativas da população, em hipótese alguma. Nós estamos agora numa época em que não está faltando água, está tudo bem. Quando chega na época de estiagem, aí é um Deus nos acuda, porque aí começa as reclamações de toda a ordem. Ainda nessa mesma direção, vamos falar sobre a estação de tratamento de esgoto, que foi debatido aqui. Várias discussões. Agora o DAI vai perder o esgoto, então está iniciando um processo de privatização do DAI. Ora bolas, como privatização? O Departamento de Água e Esgoto vai mudar de nome, não vai ser mais DAI, vai ser DA, Departamento de Água, só. Por quê? Porque o esgoto vai na mão de pessoa certa. O esgoto vai para um grupo privado que sabe fazer o serviço. O DAI hoje tem expertise para concluir a obra? Não. O DAI hoje tem expertise para fazer funcionar a estação de tratamento de esgoto? Não. Portanto, o serviço tem que ser direcionado para quem tem capacidade técnica e competência. Mas isso vai custar alguma coisa para o munícipe, alguma coisa para o município? É lógico que vai. A iniciativa privada não vai vir aqui para fazer caridade. E uma obra grandiosa dessa não é qualquer dia que se faz. Não é uma construção simples de uma UBS. Aqui, construção de escola, reforma de escola. A vereadora Chiara está aqui. Quanto tempo faz que nós estamos reformando o Santa Maria? Nós entramos no governo do Gazeta com a promessa de finalizar no primeiro ano de governo. Nós já estamos quase no terceiro ano do governo Sueli e ainda não foi entregue. Então, a prefeitura tem capacidade para tocar uma obra grande como essa? Jamais. E quando coloca nesse pacote da concessão uma outra obra de suma importância, que é a drenagem da Avenida Nações Unidas, lembrando que nós temos mais de quase 50 outras microdrenagens necessárias a fazer no município, que são os afluentes do Rio Bauru. Se eu tiver microdrenagem nos afluentes, eu, obviamente, vou deixar de colapsar o Rio Bauru, deixar de encher o Rio Bauru. Por quê? Porque as microdrenagens, que são as barreiras de contenção, vão evitar que a água chegue tudo ao mesmo tempo quando nós temos fortes chuvas. Eu entendo que essa concessão deveria também contemplar essas microdrenagens, e não ficar apenas nas Nações Unidas. Colocar toda a drenagem, toda a demanda que nós temos de drenagem no mesmo pacote. Porque, afinal de contas,
Nós temos, e eu falei isso para o representante da FIP, que, aliás, veio aqui na maior da boa intenção. E, ao meu ver, foi maltratado nessa casa, com todo respeito. Ele veio aqui como técnico, ele não conhece os problemas da cidade. Ele veio aqui apresentar uma proposta da qual ele foi incumbido de fazer. Então, eu entendo que contemplar toda a drenagem necessária para o município é salutar, porque o município não tem capacidade técnica também para fazer isso. Qual o projeto que nós temos aqui em mãos para a grande drenagem das Nações Unidas? Nós não temos. Quer ver o exemplo da ET? Vou voltar um pouquinho atrás. Fizemos aqui uma comissão especial de inquérito do Plano Diretor de Águas. Fizemos uma comissão de inquérito aqui para apurar o porquê que a ET não desenvolveu. Sabe qual foi a conclusão? O projeto executivo da estação de tratamento de esgoto foi entregue de forma incompleta. É como se você pegasse uma planta de uma casa para executar uma construção de uma moradia, de uma casa de 100 metros quadrados, e você não tem o projeto hidráulico e nem o elétrico. Você não sabe por onde a água vai sair. É isso que fizeram. Agora, quem que recebeu o projeto? Foi um engenheiro do DAI. Foram 2 profissionais do DAI. Eles receberam o projeto. Ah, tá bom. Sabe por quê? Acreditaram no nome da empresa que havia ganho a licitação. Ah, uma empresa de renome mundial. Grande porcaria. Está aí o abacaxi que nós estamos vivenciando. Então, para concluir essa obra hoje, não tem outra alternativa que não a concessão para a conclusão da obra e para a exploração do serviço por 30 anos. Vai ter custo? Sim, mas nós teremos que suportar. Caso contrário, vamos continuar jogando merda lá no Rio Bauru e também no Rio Tietê. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Meira. Muito boa fala. Vereadores, a próxima vereadora seria a vereadora Chiara. Conversei com a vereadora. Nós temos uma entrega de uma moção para até não... Nós vamos fazer depois do intervalo, nós não teremos, vamos tocar direto. Eu vou suspender a sessão às 16h29.